Raciocínio lógico, matemático, CESP, Sebrasp agora, caiu em 2023. Estamos falando de argumentação lógica. Então, argumentação lógica, probleminha que tem as premissas e uma conclusão. Se houver resistência de populares ou depredação de patrimônio, vírgula, a polícia agirá. Eu tenho uma condicional. Esse se já caracteriza uma condicional, está subentendido então nessa primeira parte. Segunda premissa. Se a polícia agir, a mesma situação, vírgula, ambulância será necessária. Então eu tenho condicionais aqui nessas duas premissas. Terceira premissa. Não houve depredação de patrimônio, vírgula, mas a ambulância foi acionada. Então, vírgula, mas representa o conectivo e. É a mesma coisa eu falar não houve depredação de patrimônio, e a ambulância foi necessária. Conclusão. Houve resistência de populares. Tomando por referência as proposições precedentes, julguem o item seguinte. O argumento que tem por premissas as proposições P1, P2 e P3, por conclusão, a proposição C é válido. Então, o argumento tem premissas P1, P2, P3 e conclusão C. Ele quer saber se essa argumentação lógica é válida ou não. Então, vamos lá. O que é argumentação lógica? Para você que não viu a argumentação lógica. A ideia é o seguinte, eu tenho premissas. Na matemática, a gente também fala em hipóteses, tá? E uma conclusão. Então, as premissas aqui eu tenho P1, P2, P3. E elas chegam a uma certa conclusão aqui. Quando a argumentação lógica é válida. Vou chamar de C. Então, eu tenho as premissas e a conclusão. A ideia, transformando em um teorema, na matemática, na lógica, seria assim, se eu pegar a ideia 1, I, a ideia 2, né? Esse aqui é um conectivo I, a ideia 3, elas têm que implicar nessa conclusão. Tá? Então, a argumentação lógica nada mais é do que estudar a implicação lógica. Como que eu provo essa implicação lógica? Né? Ou a forma que nós vamos utilizar? A que não vamos utilizar é a tabela. Né? Então, uma das formas de provar, né? Então vamos colocar aqui, formas de demonstração na lógica. Ou teste, né? Na lógica eu posso fazer a tabela verdade. Então, pela tabela verdade eu consigo mostrar. Ou então, eu posso utilizar a segunda opção e fazer um teste, fazer esse teste de validade. Tá? Então, eu verifico se é sempre válida. Tá? Então, eu não vou usar o teste de tabela, eu vou usar o teste de validade. O que é esse teste de validade? Eu vou direto, né, na argumentação lógica falsa. Eu testo. Mas o que é uma argumentação falsa? Consiste em premissas aqui verdadeiras, são as minhas hipóteses. E a conclusão C, falsa. Tá? Então, se eu conseguir obter premissas verdadeiras, eu vou ter um problema onde eu tenho hipóteses verdadeiras implicando uma falsidade. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma argumentação lógica falsa. Vou deixar aqui para a gente utilizar lá no nosso problema. Tá? Então, vamos voltar para o problema. Eu vou fazer esse teste aqui. Tá? Vamos fazer a análise. Se houver resistência de populares, R. Então, resistência de populares, vou chamar de R. Ou depredação de patrimônio, vou chamar de D. Então, a polícia agirá, P. Aqui temos uma condicional. Tá? Se quiser por parênteses, R ou D, condicional P. Se a polícia agir, P. Condicional, ambulância será necessária, A. Não houve depredação de patrimônio. Então, depredação de patrimônio eu vou chamar de D. Se não houve, vou colocar um tio representando a negação. Vírgula mais é o conectivo E. Ambulância foi necessária, vou chamar de A. Houve resistência de populares. Vou chamar de P, eu já tenho, né? A resistência eu chamei de R. Essa é a minha conclusão, tá? Então vou testar. Vamos pegar esses valores aqui e fazer o teste para ver se essa argumentação lógica é válida ou não. Vou fazer aqui na outra tela aqui. Copiar ela para cá. Então o que eu tenho? Eu tenho R ou D, primeira premissa, né? Vou colocar aqui, ó. Premissa 1. R ou D, condicional P.
Premissa 1. Premissa 2. Então eu vou pegar a premissa 1 e premissa 2. Então eu vou colocar um e aqui, tá? Quem é a premissa 2? P condicional A. E premissa 3. Quem é a minha premissa 3? Não D. Vou fazer E. Não. D. E. A. Então quero verificar que elas implicam aqui a minha conclusão. Qual é a minha conclusão? R. Tá? Vou apagar isso aqui. Então, nós vamos testar se tem alguma combinação para R, D, P e A. São as minhas variáveis aqui. Se tem alguma combinação que gera essa falsidade aqui, né? Seria, na matemática, falar que a gente está buscando um contra-exemplo. Se a gente achar esse contra-exemplo, a argumentação lógica é falsa. Se a gente não encontrar, é porque ela é verdadeira, tá? Porque esse teste de validade percorre todas as variáveis possíveis, né? Vou fazer a conta aqui com vocês. Então, primeiro, eu vou começar aqui com o R, né? E tem que ser o quê? Falso, com minha conclusão, tá? Então, o R, se tiver alguma combinação lógica, o R tem que ser falso. Outra combinação que é interessante, que é boa de começar, é todas que têm conectivo E. Porque todas que têm conectivo E, porque o teste agora, todas essas premissas, nós vamos pegar aqui, ó, premissa 3, esse resultado aqui vai ter que ser verdadeiro. Então, só é verdade quando ambas são verdadeiras, né? Então, eu teria que ter aqui verdadeiro e verdadeiro. E essa é a tabela verdade lá do conectivo E. Para quem não estudou essas operações lógicas, elas são essenciais aqui para a gente estudar a argumentação, tá? É um pré-requisito. Vai lá na minha aula, a primeira aula sobre raciocínio lógico, para você aprender esses operadores, tá? Então, verdadeiro e verdadeiro gera verdadeiro. É isso que eu quero aqui, na minha premissa 3, tá? Veja que eu estou buscando esse resultado aqui, né? Tá? Não D é verdadeiro, quer dizer que o D tem que ser falso. A, verdadeiro. Então já tem 3, já só falta analisar esse P. Se tiver algum correspondente na variável P, e que torna essa sentença dessa forma aqui, essa argumentação, é porque esse argumento é falso. Então vamos continuar analisando. O P, se ele for, vamos pegar aqui verdadeiro, vamos testar ele aqui como verdadeiro. O A é verdadeiro, né? Verdadeiro condicional com verdadeiro é verdadeiro. O único jeito de dar falso é VF, tá? Aquele teorema o pessoal até fala Vera Fischer, né? Vera Fischer, quando aparece, é falso, tá? Então nós temos aqui verdadeiro, tá? O P pode ser falso também, nesse caso aqui, né? Então ambos é verdadeiro ou falso. Para esse outro caso, aí já não dá certo, né? Então tem que ter um P mesmo verdadeiro, né? Então com o P falso aqui, ó, já não vai dar certo. Porque nessa condicional, mas tudo bem que o R ou o D é falso. Então falso, o falso é falso. Falso condicional com qualquer valor de P vai gerar verdadeiro, tá? Então a realidade é que esse P pode ser tanto verdadeiro, independente dele aqui, ou falso. Então eu achei duas combinações onde essa argumentação falha. Onde o P for verdadeiro, mas também ele pode ser falso, tá? Então quais são essas combinações? Essa aqui é uma combinação, né? E a outra seria falso, 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 verdadeiro. Então para essas duas combinações a argumentação lógica ela fura, tá? Então a gente fala que esse argumento não é sempre válido. Se tem alguma situação que ele não dá certo, então a conclusão minha é que essa argumentação lógica ela é falsa. Veja bem, eu consegui atingir aqui o que eu queria, né? O que eu queria mostrar que trabalhando premissa 1 verdadeiro, premissa 2 verdadeiro, e essa premissa 3 aqui, verdadeiro, gera uma conclusão falsa, tá? Então a gente encontrou um correspondente que acontece isso, tá? Conclusão aqui, vamos voltar para o nosso problema. O argumento que tem por premissas P1, P2 e P3, e por conclusão a proposição C é válido. Então isso que ele falou aqui está errado. Esse argumento é falso. A argumentação lógica é falsa. Essa seria a correta, tá? Então, como a gente descobriu que é o contrário disso, esse item está errado. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí uma forma bem simples de você trabalhar com argumentação lógica. É só você olhar a questão da falsidade dela, né? Onde é que ela fura, tá? Então, um método prático aí para vocês. Bons estudos e até a próxima aula. Um grande abraço.